Olá, meus queridos amigos do coração, prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que está ali em Apocalipse capítulo 7, que fala sobre os 144 mil selados de Israel. E é bastante interessante, já começando a explicar, que esse número 144 mil é um número simbólico. Portanto, não pode ser só 144 mil que vão ser salvos, até porque só no Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e no mundo todo quase 8 bilhões, fora aqueles que já dormiram no Senhor, descansaram no Senhor. Mas esse povo especial que a Bíblia fala, 144 mil, que como eu já disse é um número simbólico, ele é um povo que não passará pela morte. Ou seja, eles verão Jesus voltar vivos. E o que me chama a atenção em relação ao capítulo 7 de Apocalipse é que aqui, se você notar bem, ele nos dá a formação, né, nos dá uma informação por que Jesus ainda não veio. Isso é muito importante. Sabemos que a paciência de Deus tem limite. Né? Isso aconteceu com Adão e Eva, quando pecaram ali no Éden, foram expulsos do Éden. Ali em relação a Noé, né? Quando o mundo realmente estava num ápice incrível em relação ao pecado, então o mundo foi destruído ali por água, né? Sodoma e Gomorra e tantos outros que vocês já observaram na Bíblia. Então chega um ponto que a paciência de Deus tem limite. Ele diz, chega. Nesse texto também, se entende, né, que realmente a paciência de Deus tem chegado ao limite. Por exemplo, eu e você com certeza entendemos que é impossível Deus estar sentado ali no seu trono da graça, porque Ele é amor, e Ele fica ali vendo as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Como, por exemplo, imagina vocês que uma criança sendo estrupada, como é que fica a cabeça de Deus e o seu coração? Não é verdade? Então, a gente tem assim um pensamento bastante espiritual em relação a isso. Acredito que todas as vezes que Deus pensa em decidir já a volta de Jesus, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados e foi ele que o sangue foi derramado pelos nossos pecados. Então, ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. Eu acredito que quando Deus toca no seu coração a vontade de acabar logo para que Jesus venha e esse mundo seja dissipado, porque ninguém aguenta mais. Eu não aguento, você também não aguenta. As coisas que estão acontecendo nesse mundo, Jesus levanta e diz, Pai, o meu sangue, e mostra ali as suas feridas, suas chagas. Então ele foi o único que derramou seu sangue por nós e entende todas as nossas dores. E ele sempre vai dizer para Deus, ainda tem mais um, ainda falta um. Então Deus não quer perder, Jesus não quer perder essas almas tão preciosas que foram ali derramadas na cruz pelo seu sangue para o inimigo. Ele não vai perder. Então ele vai te salvar, meu querido. Agora, logicamente que você precisa querer a salvação em Cristo Jesus. Pois bem, aqui em Apocalipse capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte, preste bem atenção. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós entendemos aqui, de acordo com a tabelinha de conversão profética, e nós entendemos que aqui a terra ela não é quadrada, ela é redonda. Portanto, ali está se referindo aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os anjos segurando os ventos, logicamente que ventos em profecia significa destruição, guerras. Está ali em Jeremias capítulo 51, de 1 a 5, fala sobre destruição, sobre guerra. Então vento significa guerras, destruição ou destruições. Então ali foi dado uma ordem para que esses anjos soltassem os ventos, as guerras, acabassem com tudo. Mas logo após, no versículo 2, diz assim, presta bem atenção, no versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Interessante isso, né? Tendo o selo do Deus vivo. Amém? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo.
Apocalipse 7, versículo agora 2. Ainda vamos seguir. Mas preste atenção. Eram 4, agora aparece o 5º. E olha o que ele diz. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Os 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra. Foi dada uma ordem, acaba com tudo. Acaba com tudo. E diz aqui, ó, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre uma árvore alguma. Então aqui está dizendo que houve dado uma ordem, porque se você ler ali no versículo, na continuidade do versículo 2, ele fala assim, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz. O 5º anjo clamou, implorou em grande voz, dizendo aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e o mar. E no versículo 3 diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O 5º anjo tendo o selo do Deus vivo. Aqui no versículo 2 e no versículo 3 dizendo o seguinte, não destrói nada até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Oh, glória a Deus! Precisa ser selado na fronte. Fronte significa o quê? Compreensão, entendimento. Então, antes que Jesus volte, precisa selar na fronte os servos do nosso Deus. Selar o quê? O selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. E que selo é esse? Daqui a pouco a gente vai descobrir, porque no versículo 4 diz assim, João diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele ouviu, então ouvi um número como se fosse de 144 mil. Amados, o que é mais importante? Ouvir ou ver? Lógico que ver, porque vendo você crê. Amém? Pois bem, no versículo 4 de Apocalipse 7 diz que ele ouviu como se fosse o número de 144 mil que estava sendo selado. No versículo 9, fala-se sobre a visão dos glorificados. Então, no versículo 4 ele ouviu. No versículo 9 ele viu. E ele diz assim, depois destas coisas vi, olha aqui, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que pertence à salvação. Jesus Cristo. Amados, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, segurando os ventos, segurando a guerra. Só que aparece um outro anjo, o 5º anjo, dizendo para não soltar os ventos, não soltar a guerra, porque precisa ser lá na fronte o servo do nosso Deus. E no versículo 2 fala que esse 5º anjo tinha o quê? O selo do Deus vivo, para selar na fronte o servo do nosso Deus. Mas que selo é esse? E outra coisa, não são 144 mil, é uma multidão que não se pode contar. Amém? Então milhares, milhões, talvez bilhões, não sei, vão se salvar e vão ver Jesus voltar vivo, porque é um povo especial. Mas que selo é esse? E aonde está escrito sobre esse selo? Amados, antigamente, os reis, para se apresentarem, para mandar uma carta para uma outra realeza, se podemos dizer assim, então, digamos que o rei da Inglaterra, ele precisasse mandar uma carta para o rei da França. Então não bastava só escrever a carta e assinar e mandar. Não, precisava selar. E esse selo é um anel, ele carimba. E nesse selo, nesse anel, tem o quê? O nome, tem o cargo e tem o território. Imagina, Rei Ricardo I, tem um nome no selo, no anel. O cargo, rei. E o território, onde é que ele manda? Na Inglaterra. Então precisa desses três predicados. Então, incrível. Nós temos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizem o seguinte, preste atenção. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim.
Teu nome deuses, não terás outro Deus diante de mim. Né? Então, não terás outro Deus diante de mim. Então, você só pode ter um Deus. Amém? Segundo mandamento, não tomarás imagem para não adorarás imagem à escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Olha, tem o nome de Deus, tá vendo? Vou pular o quarto mandamento como todo mundo pula. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Não tem um nome, não tem um cargo, não tem um território. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho ao teu próximo. E o décimo, não cobiçarás. Então, desses 10 mandamentos, 3, estourando 4 tem o nome de Deus, mas não tem o seu cargo e o seu território. Porém, eu pulei o quarto mandamento. Será que o selo de Deus está no quarto mandamento? Vamos ver? Veja o que diz em Êxodo capítulo 20. Eu faço questão de ler no versículo 8. Espera aí, só um instantinho, tá? Vamos aqui. Está aqui. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, no versículo 8. Olha só. Lembra-te do dia de sábado. Olha, Deus sabia que o povo ia esquecer, está mandando lembrar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? Tem um nome. Deus. Já tem um nome. Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez. Fabricar, criar. Então aqui nós já temos o cargo de Deus. O nome Deus e o cargo. Qual é o cargo de Deus? Criador. Olha, já tem 2. Criador. Muito bem, fez o céu, os céus, a terra e o mar e tudo o que nele há. Então agora já temos o território. Qual é o território de Deus? Os céus, a terra, o mar e tudo o que ele é. Amém? Então o quarto mandamento, que é o sábado, será que é o selo de Deus? Aqui está dizendo que sim, porque tem os 3 predicados de Deus. Tem o nome, tem o cargo e tem o território. Porém aqui em Ezequiel capítulo 20, no versículo 20, vamos ver o que diz aqui. Ezequiel 20, capítulo 20. Olha o que diz. Santificai os meus sábados, pois servirão. Olha, servirão. Passado, presente ou futuro? Futuro. Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Eita glória! Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Uau! O selo de Deus é o sábado. Querendo eu ou não, querendo você ou não, o selo de Deus está na Bíblia. É o sábado. É o sinal entre Deus e o seu povo. Amigo, se você não guarda o sábado, não recebe o selo de Deus, não santifica o sábado, santifica o outro dia, quem é esse Deus? Muitos vão dizer, não, mas Jesus aboliu o sábado. Olha, o texto aqui é enorme. Ele diz lá em Mateus 5,17, eu não vim abolir, vim cumprir a lei até que tudo se cumpra, nenhum jota, nenhum tio jamais será imitado da lei até que tudo se cumpra. Então não adianta, Jesus guardava o sábado, ia para a igreja dia de sábado. Ali em Lucas capítulo 4, versículo 16. E não vem dizer porque ele era judeu. Jesus estava no corpo judeu. Jesus é Deus. E o próprio Deus descansou no sábado. Ele não é um Deus cansado, para dar exemplo. Jesus foi batizado. A pessoa para ser batizada tem que ser pecadora. Jesus não era. E ele diz, faça-se para sirva de exemplo. Sempre exemplo. Sempre. E a Bíblia diz, santificai os meus sábados, vocês virão de sinal entre mim e vós, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Queridos, esse grupo especial, ele é um grupo que guarda a lei de Deus. Observa a lei de Deus, os 10 mandamentos. Jesus resumiu os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Eu já fiz isso, eu já falei, expliquei isso aí. Os 4 primeiros mandamentos é amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo, querido. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu.
mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E dizendo outra coisa também, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém? Deus seja louvado. Graça e paz, meus amigos do coração. Olá, meus queridos amigos do coração, prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que está ali em Apocalipse capítulo 7, que fala sobre os 144 mil selados de Israel. E é bastante interessante, já começando a explicar, que esse número 144 mil é um número simbólico. Portanto, não pode ser só 144 mil que vão ser salvos, até porque só no Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e no mundo todo quase 8 bilhões, fora aqueles que já dormiram no Senhor, descansaram no Senhor. Mas esse povo especial, que a Bíblia fala, 144 mil, que como eu já disse é um número simbólico, ele é um povo que não passará pela morte, ou seja, eles verão Jesus voltar vivos. E o que me chama a atenção em relação ao capítulo 7 de Apocalipse é que aqui, se você notar bem, ele nos dá a formação, né, nos dá uma informação por que Jesus ainda não veio. Isso é muito importante. Sabemos que a paciência de Deus tem limite. Né? Isso aconteceu com Adão e Eva, quando pecaram ali no Éden, foram expulsos do Éden. Ali em relação a Noé, né? Quando o mundo realmente estava num ápice incrível em relação ao pecado, então o mundo foi destruído ali por água, né? Sodoma e Gomorra e tantos outros que vocês já observaram na Bíblia. Então chega um ponto que a paciência de Deus tem limite. Ele diz: chega. Nesse texto também se entende, né, que realmente a paciência de Deus tem chegado ao limite. Por exemplo, eu e você com certeza entendemos que é impossível Deus estar sentado ali no seu trono da graça, porque Ele é amor, e Ele fica ali vendo as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Como, por exemplo, imagina vocês que uma criança sendo estrupada, como é que fica a cabeça de Deus e o seu coração? Não é verdade? Então, a gente tem assim um pensamento bastante espiritual em relação a isso. Acredito que todas as vezes que Deus pensa em decidir já a volta de Jesus, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e foi Ele que o sangue foi derramado pelos nossos pecados. Então, Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós. Eu acredito que quando Deus toca no seu coração a vontade de acabar logo para que Jesus venha e esse mundo seja dissipado, porque ninguém aguenta mais, eu não aguento, você também não aguenta as coisas que estão acontecendo nesse mundo, Jesus levanta e diz: Pai, o meu sangue, e mostra ali as suas feridas, suas chagas. Então ele foi o único que derramou seu sangue por nós e entende todas as nossas dores, e ele sempre vai dizer para Deus: ainda tem mais um, ainda falta um. Então Deus não quer perder, Jesus não quer perder essas almas tão preciosas que foram ali derramadas na cruz pelo seu sangue para o inimigo. Ele não vai perder. Então Ele vai te salvar, meu querido. Agora, logicamente que você precisa querer a salvação em Cristo Jesus. Pois bem, aqui em Apocalipse capítulo 7, no versículo 1, diz o seguinte, preste bem atenção. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós entendemos aqui, de acordo com a tabelinha de conversão profética, e nós entendemos que aqui a terra ela não é quadrada, ela é redonda. Portanto, ali está se referindo aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os anjos segurando os ventos, logicamente que ventos em profecia significa destruição, guerras. Está ali em Jeremias capítulo 51, de 1 a 5, fala sobre destruição, sobre guerra. Então vento significa guerras, destruição ou destruições. Então ali
foi dado uma ordem para que esses anjos soltassem os ventos, as guerras, acabassem com tudo. Mas logo após, no versículo 2, diz assim, presta bem atenção, no versículo 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Interessante isso, né? Tendo o selo do Deus vivo. Amém? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, versículo agora 2. Ainda vamos seguir. Mas preste atenção. Eram 4. Agora aparece o 5º. E olha o que ele diz. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Os 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra. Foi dada uma ordem. Acaba com tudo. Acaba com tudo. Né? E diz aqui, ó, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre uma árvore alguma. Então aqui está dizendo que houve dado uma ordem, porque se você ler ali no versículo, na continuidade do versículo 2, ele fala assim, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz. O 5º anjo clamou, implorou em grande voz, dizendo aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. E no versículo 3 diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O 5º anjo tendo o selo do Deus vivo. Aqui no versículo 2 e no versículo 3 dizendo o seguinte, não destrói nada até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Oh, glória a Deus! Precisa ser selado na fronte. Fronte significa o quê? Compreensão, entendimento. Então, antes que Jesus volte, precisa selar na fronte os servos do nosso Deus. Selar o quê? O selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. E que selo é esse? Daqui a pouco a gente vai descobrir, porque no versículo 4 diz assim. João diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele ouviu, então ouvi um número como se fosse de 144.000. Amados, o que é mais importante? Ouvir ou ver? Lógico que ver, porque vendo você crê. Amém? Pois bem, no versículo 4 de Apocalipse 7 diz que ele ouviu como se fosse o número de 144.000 que estava sendo selado. No versículo 9, fala-se sobre a visão dos glorificados. Então, no versículo 4 ele ouviu. No versículo 9 ele viu, e ele diz assim, depois destas coisas vi, olha aqui, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro que pertence à salvação. Jesus Cristo. Amados, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, segurando os ventos, segurando a guerra. Só que aparece um outro anjo, o 5º anjo, dizendo para não soltar os ventos, não soltar a guerra, porque precisa selar na fronte o servo do nosso Deus. E no versículo 2 fala que esse 5º anjo tinha o quê? O selo do Deus vivo, para selar na fronte o servo do nosso Deus. Mas que selo é esse? E outra coisa, não são 144.000, é uma multidão que não se pode contar. Amém? Então milhares, milhões, talvez bilhões, não sei, vão se salvar e vão ver Jesus voltar vivo, porque é um povo especial. Mas que selo é esse? E aonde está escrito sobre esse selo? Amados, antigamente, os reis, para se apresentarem, para mandar uma carta para uma outra realeza, se podemos dizer assim, então, digamos que o rei da Inglaterra, ele precisasse mandar uma carta para o rei da França. Então não bastava só escrever a carta e assinar e mandar. Não, precisava selar. E esse selo é um anel, ele carimba. E nesse selo, nesse anel, tem o quê? O nome
tem o cargo e tem o território. Imagina, Rei Ricardo I, tem um nome, no selo, no anel. O cargo, rei. E o território, onde é que ele manda? Na Inglaterra. Então precisa desses três predicados. Então, incrível, nós temos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizem o seguinte, preste atenção. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Tem o nome deuses, não terás outro Deus diante de mim. Né? Então, não terás outro Deus diante de mim. Então, você só pode ter um Deus. Amém? Segundo mandamento, não tomarás imagem para não adorarás imagem à escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Olha, tem o nome de Deus, tá vendo? Vou pular o quarto mandamento como todo mundo pula. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Não tem um nome, não tem um cargo, nem tem um território. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho ao teu próximo. E o décimo, não cobiçarás. Então, desses 10 mandamentos, 3, estourando 4 tem o nome de Deus, mas não tem o seu cargo e o seu território. Porém, eu pulei o quarto mandamento. Será que o selo de Deus está no quarto mandamento? Vamos ver? Veja o que diz em Êxodo capítulo 20. Eu faço questão de ler no versículo 8. Espera aí, só um instantinho, tá? Vamos aqui. Está aqui. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, no versículo 8. Olha só. Lembra-te do dia de sábado. Olha, Deus sabia que o povo ia esquecer, está mandando lembrar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? Tem um nome. Deus, já tem um nome. Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez. Fabricar, criar. Então aqui nós já temos o cargo de Deus. O nome Deus e o cargo. Qual é o cargo de Deus? Criador. Olha, já tem 2. Criador. Muito bem, fez o céu, os céus, a terra e o mar e tudo o que nele há. Então agora já temos o território. Qual é o território de Deus? Os céus, a terra, o mar e tudo o que ele é. Amém? Então o quarto mandamento, que é o sábado, será que é o selo de Deus? Aqui está dizendo que sim, porque tem os 3 predicados de Deus. Tem o nome, tem o cargo e tem o território. Porém aqui em Ezequiel capítulo 20, no versículo 20, vamos ver o que diz aqui. Ezequiel 20, capítulo 20. Olha o que diz. Santificai os meus sábados, pois servirão. Olha, servirão. Passado, presente ou futuro? Futuro. Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor vosso Deus. Eita glória! Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Uau! O selo de Deus é o sábado. Querendo eu ou não, querendo você ou não, o selo de Deus está na Bíblia, é o sábado. É o sinal entre Deus e o seu povo. Amigo, se você não guarda o sábado, não recebe o selo de Deus, não santifica o sábado, santifica o dia, quem é esse Deus? Muitos vão dizer, não, mas Jesus aboliu o sábado. Olha, o texto aqui é enorme. Ele diz lá em Mateus 5,17, eu não vim abolir, vim cumprir a lei até que tudo se cumpra, nenhum jota, nenhum tio jamais será imitado da lei até que tudo se cumpra. Então não adianta, Jesus guardava o sábado, ia para a igreja dia de sábado. Ali em Lucas capítulo 4, versículo 16. E não vem dizer porque ele era judeu. Jesus estava no corpo judeu. Jesus é Deus. E o próprio Deus descansou no sábado. Ele não é um Deus cansado, para dar exemplo. Jesus foi batizado. A pessoa para ser batizada tem que ser pecadora. Jesus não era. E ele diz, faça-se para sirva de exemplo. Sempre exemplo. Sempre. E a Bíblia diz, santificai os meus sábados, vocês virão de sinal entre mim e vós, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Queridos,
Esse grupo especial, ele é um grupo que guarda a lei de Deus, observa a lei de Deus, os 10 mandamentos. Jesus resumiu os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Eu já fiz isso, eu já falei, expliquei isso aí. Os 4 primeiros mandamentos é amor a Deus, e os 6 últimos, amor ao próximo, querido. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E dizendo outra coisa também, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém? Deus seja louvado. Graça e paz, meus amigos do coração.